Helena Silva nunca imaginou que sua vida mudaria completamente quando aceitou o emprego como babá na mansão dos Montenegro. Aos 28 anos, formada em pedagogia, mas enfrentando dificuldades financeiras, ela viu naquela oportunidade uma chance de recomeçar. O salário era generoso, a casa era luxuosa, mas havia algo que não lhe disseram na entrevista. Roberto Montenegro era um dos empresários mais ricos da cidade. Suas empresas movimentavam milhões, mas sua maior riqueza era sua filha única, Isabela, de apenas 8 anos. A menina havia perdido a mãe em um acidente de carro 3 anos antes. E desde então, Roberto se dedicava integralmente aos negócios, deixando os cuidados da filha para uma sucessão de babás que nunca permaneciam muito tempo. Ela é uma menina especial, disse Roberto durante a entrevista, sem entrar em detalhes. Precisa de cuidados constantes e muita paciência. A última babá saiu após 2 meses. Helena aceitou sem hesitar. Precisava daquele emprego e sempre teve facilidade com crianças. No primeiro dia, quando conheceu Isabela, sentiu o coração apertar. A menina estava sentada em uma cadeira de rodas, olhando pela janela do quarto com uma expressão melancólica que não combinava com sua idade. Oi, Isabela. Eu sou a Helena, sua nova babá, disse com um sorriso caloroso. A menina a olhou com desconfiança. Você também vai embora como as outras? Por que eu faria isso? Porque sou diferente. Não consigo andar. Isabela respondeu com uma maturidade assustadora para seus 8 anos. Helena se ajoelhou ao lado da cadeira. Todo mundo é diferente de alguma forma. Isso não te torna menos especial. Durante as primeiras semanas, Helena observou tudo com atenção. Isabela era inteligente e carinhosa, mas carregava uma tristeza profunda. A menina não tinha amigos, não frequentava a escola regular e passava a maior parte do tempo em casa. Os médicos haviam diagnosticado uma lesão na medula espinhal após o acidente que vitimou sua mãe, declarando que ela nunca voltaria a andar. Mas Helena notou algo que ninguém mais parecia ver. Durante as brincadeiras, quando Isabela se distraía completamente, seus pés às vezes se mexiam levemente. Eram movimentos quase imperceptíveis que duravam apenas segundos, mas estavam lá. Isabela, você sentiu algo nas pernas agora há pouco? Perguntou Helena um dia, após observar um desses movimentos. Às vezes sinto umas coisas estranhas como formigamento. Mas papai disse que é normal e que não significa nada. Helena não ficou convencida. Naquela noite, depois que a menina dormiu, ela passou horas pesquisando sobre lesões na medula espinhal. Descobriu que em alguns casos, especialmente em crianças, a recuperação parcial ou total era possível com o tratamento adequado. Havia terapias, exercícios específicos e tratamentos que poderiam fazer a diferença. Na manhã seguinte, Helena decidiu conversar com Roberto. Senhor Montenegro, gostaria de falar sobre Isabela, disse ela quando ele estava saindo para o trabalho. Algum problema? Ela não está obedecendo? Não é isso. Eu tenho notado alguns movimentos nas pernas dela. Acho que deveria ser investigado. Roberto parou e a encarou com seriedade. Helena, já levei Isabela nos melhores médicos do país. Todos foram categóricos. Ela nunca voltará a andar. Não quero criar falsas esperanças. Mas e se houver uma chance, mesmo que pequena? Não há chance. Por favor, não encha a cabeça da minha filha com ilusões. Ela já sofreu o suficiente. Helena ficou frustrada, mas não desistiu. Continuou observando Isabela e fazendo suas próprias pesquisas. Descobriu um centro de reabilitação especializado que usava técnicas inovadoras e tinha casos de sucesso em situações similares. O problema era que Roberto se recusava até mesmo a considerar a possibilidade. Durante o banho de Isabela, Helena notou que a menina reagia quando a água tocava certas partes de suas pernas. Você sentiu a água morna na sua perna direita agora? Perguntou. Isabela arregalou os olhos. Como você soube? Eu senti sim. Mas não falei para o papai porque ele fica triste quando falo dessas coisas. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Se Roberto não estava disposto a investigar, ela faria isso por conta própria. Começou a pesquisar exercícios de fisioterapia adequados para o caso de Isabela e decidiu que, secretamente, tentaria ajudar a menina. Isabela, que tal brincarmos de um jogo novo? Propôs Helena no dia seguinte. Que tipo de jogo? Vamos fingir que suas pernas estão dormindo e precisamos acordá-las com exercícios especiais. Será nosso segredo. A menina riu pela primeira vez desde que Helena chegara. Posso tentar acordar minhas pernas? Claro que pode. Mas precisa ser nosso segredo, tá bom? Seu pai não pode saber ainda.
Helena começou com exercícios simples de mobilidade passiva, movimentando cuidadosamente as pernas de Isabela. Durante essas sessões secretas, ela conversava com a menina sobre sonhos e esperanças. Helena, você acha que um dia eu vou conseguir correr como outras crianças? E perguntou Isabela durante um dos exercícios. Eu acredito que tudo é possível quando não desistimos. Seu corpo é mais forte do que você imagina. Mas e se o papai descobrir nosso segredo? Quando for a hora certa, vamos contar para ele. Por enquanto, vamos focar em acordar suas pernas. As semanas passaram e Helena notou pequenas melhorias. Isabela começou a sentir mais sensações nas pernas e, em alguns momentos, conseguia fazer movimentos voluntários muito sutis. Mas tudo tinha que ser mantido em absoluto segredo, pois Roberto deixara claro sua posição sobre o assunto. Um dia, Roberto chegou em casa mais cedo e quase flagrou uma das sessões de exercícios. Helena rapidamente disfarçou, transformando o momento em uma brincadeira comum. Vocês duas parecem estar se divertindo muito, comentou Roberto, observando a filha dar risadas. Helena inventa as melhores brincadeiras, papai. Ela disse que minhas pernas estão dormindo e que posso acordá-las, disse Isabela inocentemente. O rosto de Roberto se fechou imediatamente. Isabela, vá para seu quarto. Preciso conversar com Helena. Quando ficaram sozinhos, Roberto confrontou Helena com frieza. Eu fui muito claro sobre não criar falsas esperanças em minha filha. Se você não consegue respeitar isso, talvez não seja a babá adequada para Isabela. Senhor Montenegro, eu só quero o melhor para ela. E se houver uma chance? Não há chance. Quantas vezes preciso repetir isso? Minha filha já passou por cirurgias, tratamentos, dezenas de médicos. Não vou permitir que ela sofra mais decepções. Helena percebeu que estava pisando em terreno perigoso, mas sua convicção era maior que o medo de perder o emprego. Naquela noite, ela tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Continuaria ajudando Isabela em segredo, custasse o que custasse. Isabela, ela sussurrou quando foi dar boa noite para a menina. Nosso jogo vai continuar, mas agora precisa ser ainda mais secreto. Você consegue guardar nosso segredo especial? Consigo, Helena. Você é a primeira pessoa que acredita que minhas pernas podem acordar. Helena sorriu, mas por dentro sentia uma mistura de esperança e terror. Sabia que estava arriscando tudo, mas também sabia que não poderia viver consigo mesma se não tentasse ajudar aquela criança que tanto merecia uma chance. O que Helena não sabia era que sua decisão desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas sua coragem, mas também sua capacidade de enfrentar um homem poderoso disposto a proteger sua filha de qualquer decepção. Mesmo que isso significasse privar Isabela de sua única chance real de recuperação. Helena sabia que estava caminhando sobre uma corda bamba, mas sua determinação crescia a cada pequeno progresso de Isabela. Nas 2 semanas seguintes ao confronto com Roberto, ela desenvolveu uma rotina secreta de exercícios que acontecia sempre durante o período da tarde, quando Roberto estava no escritório da empresa. Hoje vamos tentar algo novo, disse Helena, organizando almofadas no chão do quarto de Isabela. Vou te ajudar a ficar sentada sem a cadeira, tá bom? Isabela acenou entusiasmada. Desde que começaram os exercícios secretos, a menina estava mais animada, mais esperançosa. Helena a ajudou a se posicionar no chão, apoiada por almofadas. Agora, quero que você tente sentir suas pernas. Não force nada, apenas sinta, instruiu Helena, tocando gentilmente as pernas da menina. Para surpresa de ambas, Isabela conseguiu dobrar levemente o joelho direito. Helena, minha perna se mexeu. Ela se mexeu de verdade, gritou Isabela com lágrimas de alegria nos olhos. Shh, lembra do nosso segredo, Helena sussurrou, mas por dentro estava explodindo de felicidade. Você está sendo incrível, Isabela. Suas pernas estão realmente acordando. Esse progresso trouxe ainda mais responsabilidade para Helena. Ela passou a estudar obsessivamente sobre reabilitação neurológica, assistindo vídeos e lendo artigos durante as madrugadas. Descobriu que Isabela poderia se beneficiar muito de equipamentos específicos de fisioterapia, mas isso seria impossível de esconder. Durante esse período, Helena também começou a entender melhor a dinâmica da família Montenegro. Roberto era um homem atormentado pela culpa. Ele se culpava pela morte da esposa. Havia pedido para ela buscar Isabela na escola naquele dia fatídico, e foi no caminho de volta que aconteceu o acidente. Ver a filha em uma cadeira de rodas era uma lembrança constante de sua perda. Papai sempre fica triste quando me vê tentando mexer as pernas, confidenciou Isabela durante uma sessão.
Acho que ele não quer que eu melhore. Não é isso, querida. Seu pai te ama muito. Ele só está tentando te proteger de se machucar emocionalmente, explicou Helena, embora ela mesma não concordasse completamente com a atitude de Roberto. Um dia, Helena teve uma ideia arriscada. Decidiu que precisava de ajuda profissional, mesmo que fosse às escondidas. Ligou para o centro de reabilitação que havia pesquisado e explicou a situação para a doutora Amanda Oliveira, fisioterapeuta especializada em lesões medulares. É uma situação delicada, disse a doutora Amanda durante a conversa telefônica. Legalmente, eu não posso tratar a criança sem autorização dos pais, mas posso te orientar sobre exercícios seguros que você pode fazer com ela. Helena passou a ter consultas telefônicas semanais com a doutora Amanda, relatando os progressos de Isabela e recebendo orientações sobre novos exercícios. Era mais um segredo que ela tinha que guardar, mais um risco que estava assumindo. As melhoras de Isabela eram notáveis para quem sabia o que procurar. A menina começou a ter mais sensibilidade nas pernas, conseguia fazer pequenos movimentos voluntários e até mesmo sustentou o próprio peso por alguns segundos, quando Helena a ajudava a ficar em pé. Helena: Eu sonhei que estava correndo na praia com minha mãe, contou Isabela certa manhã. Acha que um dia vou conseguir correr de verdade? Seus sonhos são importantes, Isabela. Eles nos mostram o que nosso coração deseja. E quando desejamos algo com força e trabalhamos para conseguir, coisas incríveis podem acontecer. Mas manter tantos segredos estava cobrando seu preço. Helena se sentia constantemente ansiosa, sempre alerta para não ser descoberta. Teve que criar desculpas elaboradas para justificar por que Isabela estava sempre cansada após as tardes de brincadeiras e inventar explicações para pequenos objetos de fisioterapia que comprava discretamente. Roberto, por sua vez, começou a notar mudanças em Isabela. A menina estava mais feliz, mais comunicativa, e ele atribuía isso ao trabalho de Helena como babá. Helena, quero agradecer pelo que você tem feito por Isabela, disse ele uma noite. Há muito tempo não a vejo tão animada. Você tem um dom especial com crianças. A ironia da situação pesava sobre Helena. Roberto estava agradecendo justamente pela coisa que ele havia proibido que ela fizesse. Isabela é uma menina especial. Ela só precisava de alguém que acreditasse no seu potencial, respondeu Helena, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Só espero que você continue não alimentando falsas esperanças sobre... Você sabe, sobre ela voltar a andar. Não quero vê-la sofrer novamente. Helena apenas acenou, mas por dentro fervia de indignação. Como Roberto podia privar a própria filha de uma chance de recuperação por medo de decepções? O ponto de virada chegou quando Isabela conseguiu ficar em pé sozinha por quase 30 segundos, apoiada apenas na beira da cama. Era um progresso extraordinário que Helena sabia que não podia ser ignorado por muito mais tempo. Helena, acho que minhas pernas estão quase completamente acordadas, disse Isabela radiante de alegria. Você está sendo muito corajosa e trabalhadora. Estou muito orgulhosa de você. Quando vamos contar para o papai? Quero mostrar para ele que consigo ficar em pé. Helena sabia que esse momento chegaria, mas ainda não se sentia preparada. Em breve, querida, quando suas pernas estiverem ainda mais acordadas. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Sabia que estava chegando o momento de tomar uma decisão definitiva. Ou ela encontrava uma maneira de convencer Roberto a dar uma chance real para Isabela, ou teria que continuar esse jogo perigoso de segredos indefinidamente. A resposta veio de uma forma que ela não esperava. Na manhã seguinte, Roberto recebeu uma ligação urgente sobre um problema na empresa e teve que viajar por 3 dias. Era a oportunidade perfeita que Helena vinha esperando. Isabela, que tal visitarmos um lugar especial hoje? Propôs Helena assim que Roberto saiu. Que lugar? Um lugar onde tem pessoas que entendem muito sobre acordar pernas que estão dormindo. Helena havia marcado uma consulta secreta com a doutora Amanda. Era um risco enorme, mas ela sabia que Isabela precisava de uma avaliação profissional para confirmar o que ela já suspeitava. A menina tinha chances reais de recuperação. A consulta foi reveladora. A doutora Amanda ficou impressionada com os progressos de Isabela e confirmou que a menina tinha potencial para recuperar grande parte da mobilidade das pernas. Os exercícios que você tem feito com ela estão corretos e muito eficazes, disse a doutora Amanda para Helena. Mas Isabela precisa de um programa de reabilitação intensivo. Sem isso, ela pode até regredir. E se o pai dela se recusar? Então você terá que tomar uma decisão muito difícil.
aceitar os limites que ele impõe ou lutar pelos direitos dessa criança de receber o tratamento que pode mudar sua vida. No caminho de volta para casa, Isabela estava eufórica. Helena, a doutora disse que posso voltar a andar. É verdade mesmo? Sim, querida. Com muito trabalho e dedicação, é possível. Então vamos contar para o papai quando ele voltar. Helena sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Sabia que nos próximos dias teria que enfrentar Roberto e lutar pela chance de Isabela recuperar sua mobilidade. Era uma batalha que poderia custar seu emprego e muito mais. Mas também sabia que não poderia abandonar aquela menina agora. O que Helena não imaginava era que Roberto já desconfiava de algo. Uma das empregadas havia comentado que ouvira conversas estranhas entre Helena e Isabela, e isso havia plantado uma semente de suspeita na mente do empresário. A tempestade estava se formando, e Helena teria que enfrentar não apenas Roberto, mas também suas próprias limitações para proteger Isabela e garantir que ela tivesse a chance de recuperação que merecia. Roberto Montenegro voltou de sua viagem de negócios 2 dias antes do previsto. Era uma quinta-feira chuvosa quando ele entrou silenciosamente na mansão, decidido a surpreender Isabela. O que ele não esperava era descobrir um segredo que mudaria tudo. Helena estava no quarto de Isabela, ajudando a menina a praticar exercícios de equilíbrio. Isabela estava de pé, apoiada em uma cadeira, dando pequenos passos laterais. Os risos e palavras de encorajamento ecoavam pelo corredor. Muito bem, Isabela. Mais um passinho para a direita, dizia Helena. Suas pernas estão cada vez mais fortes. Roberto parou na porta, observando a cena com uma mistura de choque e fúria. Sua filha estava em pé, movendo as pernas, algo que os médicos haviam dito ser impossível. O que está acontecendo aqui? A voz de Roberto cortou o ar como uma lâmina. Isabela tropeçou e Helena rapidamente a segurou. Ambas olharam para Roberto com os olhos arregalados de susto e culpa. Papai, você voltou mais cedo, disse Isabela com a voz trêmula. Explique-me imediatamente o que vi. Roberto dirigiu-se a Helena, sua voz carregada de autoridade e raiva. Helena respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria, mas não se sentia preparada. Senhor Montenegro, posso explicar? Você desobedeceu minhas ordens diretas. Eu proibi expressamente que enchesse a cabeça da minha filha com falsas esperanças. Não são falsas esperanças. Helena respondeu com firmeza, encontrando coragem em sua convicção. Isabela tem feito progressos reais. Ela consegue se mover, consegue ficar em pé, consegue dar passos. Papai, minhas pernas acordaram. Helena me ajudou e agora eu consigo mexer elas. Isabela interrompeu, com os olhos brilhando de empolgação. Roberto se ajoelhou diante da filha, com o rosto misturado entre ternura e dor. Isabela, querida, você sabe que papai te ama mais que tudo neste mundo, não sabe? Sei, papai. Então precisa entender que às vezes nosso corpo nos prega peças. Pode parecer que você está melhorando, mas os médicos foram muito claros. Mas eu estou melhorando de verdade. Isabela insistiu. Olha só. Ela se apoiou na cadeira e conseguiu se manter em pé sozinha por alguns segundos. Roberto fechou os olhos por um momento, claramente emocionado e conflituoso. Quando os abriu novamente, sua expressão havia endurecido. Helena, você está demitida. Quero que saia desta casa imediatamente. Não, papai. Não. Isabela começou a chorar. Helena não pode ir embora. Ela me ajuda a acordar minhas pernas. Helena sentiu o coração se despedaçar, mas não podia desistir agora. Senhor Montenegro, por favor, me ouça. Levei Isabela a um fisioterapeuta especialista. A doutora confirmou que ela tem potencial de recuperação significativo. Isabela precisa de um programa de reabilitação intensivo. Você fez o quê? Roberto explodiu. Levou minha filha a um médico sem minha autorização? Isso é sequestro! Era a única forma de conseguir uma avaliação profissional. Eu sabia que o senhor não permitiria, porque eu conheço minha filha melhor que ninguém. Já passamos por isso antes. Isabela passou meses em fisioterapia após o acidente. Foram meses de tortura, de esperanças criadas e destruídas. Não vou permitir que ela passe por isso novamente. Helena percebeu que Roberto estava falando mais do que de Isabela. Ele estava falando de sua própria dor. Senhor Montenegro, eu entendo que o senhor queira proteger Isabela da dor. Mas e se desta vez for diferente? E se ela realmente puder se recuperar? Não há se. Os melhores médicos do país já deram o veredicto. Às vezes os médicos se enganam. Às vezes novos tratamentos surgem. Isabela merece uma chance. Isabela continuava chorando, agarrada a Helena. Papai, por favor, não manda a Helena embora.
Ela é a única que acredita em mim. Roberto pegou a filha no colo, seu próprio rosto molhado de lágrimas. Filha, eu acredito em você. Eu te amo exatamente como você é. Mas eu quero andar, papai. Quero correr, quero brincar como outras crianças. E você pode fazer tudo isso na sua cadeira de rodas. Você não precisa andar para ser feliz. Helena viu que precisava tomar uma atitude drástica. Isabela, mostra para seu pai como você consegue andar. Helena, não. E Roberto advertiu. Mas Isabela já havia descido do colo do pai. Com determinação, ela se apoiou na cadeira e lentamente deu 3 passos vacilantes em direção a Helena. Roberto ficou paralisado, observando algo que os médicos haviam dito ser impossível. Sua filha estava andando. Como isso é possível? Ele sussurrou. Porque Isabela nunca perdeu completamente a mobilidade, explicou Helena. A lesão não foi tão severa quanto se pensava. Com os exercícios certos e fisioterapia intensiva, ela pode recuperar muito mais. Roberto se levantou lentamente, lutando contra suas próprias emoções. Mas os médicos... Os exames. Às vezes o corpo se cura de formas que a ciência ainda não compreende completamente. E Isabela é uma lutadora. Por um momento, Helena viu esperança nos olhos de Roberto. Mas então, como se uma cortina caísse, ele voltou a endurecer. Não vou expor minha filha a mais essa montanha-russa emocional. Se ela realmente pode andar, por que os médicos não viram isso antes? Porque talvez eles não quiseram ver. Porque é mais fácil aceitar limitações do que lutar contra elas. Roberto pegou Isabela novamente no colo. Helena, você tem 1 hora para arrumar suas coisas e sair. E quero que esqueça tudo o que aconteceu aqui. Papai, não. Isabela gritou. Helena, me ajuda. Ela me faz feliz. Filha, você vai ser feliz. Eu garanto isso. Helena sentiu que estava perdendo a batalha, mas não podia desistir. Senhor Montenegro, e se eu estiver certa? E se Isabela realmente puder se recuperar completamente? O senhor conseguirá viver sabendo que negou essa chance a ela? Roberto parou, a pergunta de Helena ecoando em sua mente. E se você estiver errada? Se isso for apenas uma melhora temporária? Se os exercícios estiverem mascarando a realidade? Você conseguirá viver sabendo que deu falsas esperanças a uma criança? Helena não tinha resposta para isso. Era um risco, ela sabia. Mas também sabia que não tentar era uma garantia de que Isabela nunca se recuperaria. Isabela tem o direito de tentar. Disse Helena finalmente. Ela tem o direito de lutar pela sua recuperação. Ela tem 8 anos. Eu é que tomo as decisões por ela. Papai. Isabela falou com uma voz surpreendentemente madura. Eu quero tentar. Eu quero lutar. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Eu quero ter a chance de andar. Roberto olhou para a filha, vendo pela primeira vez não uma criança frágil que precisava de proteção, mas uma pequena guerreira disposta a lutar pelos seus sonhos. Isabela. Por favor, papai. Deixa eu tentar. Roberto sentiu seu mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Durante 3 anos ele havia protegido Isabela da dor da esperança. Mas e se ao fazer isso, ele estivesse privando-a da chance de cura? Helena observava pai e filha, sabendo que o próximo momento definiria o futuro de Isabela. Ela havia arriscado tudo, seu emprego, sua reputação, sua tranquilidade, por aquela criança. Agora, tudo dependia de Roberto encontrar coragem para enfrentar seus próprios medos e dar a Isabela a chance que ela merecia. A tempestade estava no seu auge, mas Helena podia sentir que algo estava mudando no coração de Roberto Montenegro. A questão era se essa mudança viria a tempo de salvar os sonhos de uma menina que só queria a chance de andar novamente. Roberto Montenegro passou a noite inteira sem dormir, caminhando de um lado para outro em seu escritório. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente. Eu quero tentar. Eu quero lutar. Pela primeira vez em 3 anos, ele se viu questionando todas as decisões que havia tomado em relação à filha. Helena também não conseguiu dormir. Havia feito as malas, mas ainda não havia saído da mansão. Roberto lhe dera até a manhã seguinte. E ela estava determinada a usar cada minuto para tentar salvaguardar o futuro de Isabela. Às 6 da manhã, Helena encontrou Roberto na cozinha tomando café em silêncio. Ele parecia ter envelhecido anos numa única noite. Senhor Montenegro, ela começou cuidadosamente. Posso falar com o senhor mais uma vez? Roberto levantou os olhos cansados e vermelhos. Helena, por favor. Já tomei minha decisão. Eu pesquisei sobre o acidente que vitimou sua esposa. Helena disse, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Li que Isabela ficou em coma por 2 semanas e que os médicos disseram que ela poderia não sobreviver.
Roberto enrijeceu. Onde quer chegar com isso? Ela sobreviveu contra todas as expectativas. Os médicos se enganaram uma vez. Podem estar se enganando novamente. Helena. Sua filha é uma sobrevivente, Sr. Montenegro. Ela herdou isso de alguém. Talvez de um pai que construiu um império do nada, que nunca desistiu diante dos obstáculos. Roberto fechou os olhos. Você não entende. Quando Isabela estava no hospital, eu fiz promessas. Eu prometi que se ela sobrevivesse, eu faria tudo para protegê-la de qualquer sofrimento. Mas protegê-la do sofrimento também significa protegê-la das possibilidades de cura. Nesse momento, Isabela apareceu na porta da cozinha, em sua cadeira de rodas, mas com uma determinação no olhar que surpreendeu ambos os adultos. Papai, sonhei com a mamãe essa noite, disse Isabela. Ela me disse que não tenha medo de tentar coisas novas. Roberto se ajoelhou ao lado da filha. Você realmente sonhou com a mamãe? Sim. Ela estava sorrindo e disse que está orgulhosa de mim. E disse também que você precisa parar de ter medo. Roberto sentiu as lágrimas brotarem. Sua esposa, Marina, sempre havia sido a pessoa mais corajosa que ele conhecera. Ela nunca teria deixado o medo impedir Isabela de tentar algo que poderia mudar sua vida. Filha, se tentarmos isso e não der certo, você vai ficar muito triste? Isabela pensou por um momento. Eu vou ficar triste, papai. Mas vou ficar mais triste se nunca tentar. Helena me ensinou que às vezes temos que ser corajosos mesmo quando sentimos medo. Helena sentiu uma onda de emoção. Aquela menina de 8 anos estava demonstrando mais coragem que muitos adultos. Roberto olhou para Helena. Se eu permitir isso, quais são as garantias? Não há garantias, Sr. Montenegro. Mas posso garantir que Isabela será acompanhada pelos melhores profissionais e que cada passo será dado com cuidado e amor. E se ela não conseguir andar completamente? Então ela ainda será a menina incrível que é hoje, mas saberemos que tentamos tudo o que era possível. Roberto ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente ele suspirou profundamente. Tudo bem. Vamos tentar. Isabela gritou de alegria e se jogou nos braços do pai. Helena sentiu um alívio imenso, mas sabia que o trabalho real estava apenas começando. Nos dias seguintes, Roberto acompanhou pessoalmente Isabela em uma nova bateria de exames. Os resultados foram animadores. A lesão na medula espinhal não era tão severa quanto se pensava inicialmente, e havia sinais de recuperação neurológica que haviam passado despercebidos nos exames anteriores. A doutora Amanda montou um programa intensivo de reabilitação para Isabela. Seria um tratamento longo e desafiador, mas com chances reais de sucesso significativo. Isabela, você entende que isso vai ser muito difícil? E perguntou a doutora. Amanda,